Ó, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos, certo? É um assunto específico de citologia e um dos que tem mais contextualização, né? Tanto a nível de Enem quanto a nível de biologia. É um assunto um pouquinho complicado, né? Porque ele mexe muito com reações químicas, mas a gente vai tentar entender ele agora, viu? Então, ó, existe o que nós chamamos de dogma central da biologia molecular, certo? O que é esse dogma central? Vocês devem lembrar que dogma é algo ligado à religião, certo? Mas a gente utiliza esse termo dentro da biologia. O que seria dogma? Seria algo que é uma verdade. É um procedimento, é um processo que os cientistas descobriram e que esse processo ele tem uma direção, certo? Então, ó, quando a gente fala de ácido nucleico, a gente está falando de duas estruturas, o RNA e o DNA, certo? No nosso caso, essa informação, né, que nós chamamos, que é como se fosse um livro que as nossas células, particularmente uma parte delas, né, um elemento que está presente dentro delas, vai lendo e vai sintetizando determinadas informações, essas informações elas vão se expressando e aí vão formando o nosso organismo. Tudo que vocês imaginarem está nesse livro. Cor do olho, cor do cabelo, tamanho do cabelo, jeito do cabelo. Até mesmo o nosso comportamento, ele está escrito nesse livro, né? Que é o que nós chamamos de DNA, né? Essa informação ela está armazenada no DNA, que é o que nós chamamos de ácido desoxirribonucleico. Nós vamos ver mais adiante por que tem esse nome desoxirribonucleico. Essa informação está armazenada no DNA. Em todo o DNA, não, certo? Em alguns pedacinhos do DNA que nós chamamos de genes. Essa informação, posteriormente, ela é decodificada pelo RNA, ou seja, ela é transportada para o RNA, e desse RNA nós temos a execução dessa informação, que é o que nós chamamos de proteínas. Nós já vimos essas proteínas, certo? Nós já vimos na aula passada o que são essas proteínas. E aí, nós temos o que seria uma síntese de uma proteína. Bem aí no começo, ó, vocês vão ver a replicação do DNA, vocês estão vendo aí duas ligações, certo? Aliás, duas fitas, né? A fita de cima, que é essa, aqui, ó, nós chamamos, nós dizemos que ela é essa cinco linhas, nós estamos falando da direção, certo? Da síntese. Vocês estão vendo a setinha, ó, dá cinco linhas para três linhas, e aqui embaixo dá cinco linhas para três linhas. Então, é importante. Ah, mas isso é uma bobagem. O que tem a ver eu saber que a síntese de uma proteína, a replicação do DNA, a duplicação do DNA, ela começa de cinco linhas para três linhas. Vai ser muito importante. Então, atentem-se para esses detalhezinhos que parecem que não têm importância, mas tem. Certo? Nós vamos ver que tem questões aí que eu mandei para vocês que têm relação com isso. Então, lembrem-se, a síntese do DNA começa da extremidade 5 linhas para a extremidade 3 linhas. Sempre é assim, certo? Da 5 para 3. E aí, posteriormente, nós temos a síntese de RNA, que é o que nós chamamos de transcrição, certo? A duplicação do DNA, a replicação do DNA, ela ocorre lá no núcleo da célula. A síntese de RNA, que é a transcrição, ou seja, essa leitura bem aqui das cinco linhas para três linhas, ela ocorre lá da região cinco linhas para três linhas. E aí, posteriormente, nós temos o que nós vamos chamar de síntese de proteína, certo? Que ocorre lá no citoplasma. Então, a duplicação ocorre no núcleo, a transcrição também ocorre no núcleo. Quando o DNA é transcrito para RNA, sai o RNA mensageiro com a mensagem decodificada, vai lá para o citoplasma e nos ribossomos ocorre
a síntese de proteínas. Passando adiante. Aí nós temos o DNA, que é um repositório da informação genética. Nele estão contidas as informações para tudo que é de proteína, de comportamento da gente, de estrutura física, etc. Ele dirige a sua própria replicação e também a transcrição do RNA. Ou seja, ele mesmo controla o seu processo de duplicação e, posteriormente, a transcrição. Por sua vez, o RNA ele é multifuncional, né? Ele tem alta diversidade funcional. Ele codifica, ele decodifica, ele regula, ele sintetiza informação na forma de proteína, além de executar informação genética, né? No caso da síntese de proteína, por meio, por exemplo, das ribozimas, e no caso, por exemplo, de alguns vírus, como é o caso do vírus HIV, ele é repositório de informação genética, certo? E aí nós temos algumas funcionalidades do RNA. Tem o chamado RNA mensageiro, que é o RNA que é sintetizado no núcleo, ou seja, o DNA, ele serve de fita molde. E aí nós vamos ter essa síntese de RNA mensageiro, ou seja, há um processo de decodificação do RNA, e esse RNA sai do núcleo, vai lá para o citoplasma, vai lá para os ribossomos para haver a síntese de proteínas. Nós temos o RNA transportador, que participa da síntese de proteínas, certo? É ele quem vai levando os aminoácidos, vai acrescentando os aminoácidos para fazer a proteína, a construção da proteína. Nós temos o RNA ribossômico, né? Que é um RNA que coordena a interação entre o RNA mensageiro, o RNA transportador e a proteína, ou seja, ele é que controla essa síntese, certo? Essa interação entre esses dois RNAs anteriores, o mensageiro e o transportador. Nós temos o snRNA, que é o chamado Small Nuclear, que são pequenas moléculas de RNA que elas são encontradas no núcleo. Né? Elas são importantes numa série de processos, de mecanismos, e elas se encontram associadas a, a RNA polimerase 3, né? Que é uma enzima que vai estar participando da síntese de proteínas. Nós temos um outro tipo de RNA, que é o RNA-I, né, que a importância dele diz respeito ao fato de que ele é um chamado RNA de interferência, é ele que controla a terminação da síntese de proteína, ou seja, ele interfere, certo? E nós temos o HNRNA, que é o Heterogeneous Nuclear. O que é esse HNRNA? Né? Ele é uma molécula que ela é resultante da transcrição, particularmente numa célula eucariótica, né? Esse RNA ele possui dois tipos de regiões específicas, uma chamada de exons, que são regiões codificantes, são regiões que expressam alguma informação, e nós temos os introns, que são regiões não codificantes, ou seja, são regiões que os cientistas ainda hoje estão estudando, né, para saber qual é a funcionalidade, mas até o momento eles não têm uma resposta plausível para dizer qual é a função desses introns, certo? E, no caso, esse RNA, esse HNRNA, ele está ligado a RNA polimerase 2. Então, vocês estão vendo que o RNA ele é bem funcional, né? Ele participa de vários processos, de várias atividades. Aí nós temos os nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? É importante que vocês atentem-se para esse nome, porque nós temos também os chamados nucleosídeos. O nucleotídeo nada mais é do que um conjunto formado por três elementos: uma base nitrogenada, um açúcar, que nós chamamos de pentose, e um fosfato, certo? Nós vamos ver a diferença do nucleotídeo para o nucleosídeo. No caso aí do nucleotídeo, né,
tem como função, entre outras, transferência de energia na forma de ATP. No caso, energia armazenada no grupo fosfato. É mensageiro químico, né? O RNA é um mensageiro químico, por exemplo. Armazena e transmite a informação genética, no caso do DNA. E aí é formado por três partes. Uma base nitrogenada, nós vamos ver mais adiante quais são. Um grupo fosfato e uma pentose, né, que é um açúcar com 5 carbonos. No caso das bases nitrogenadas, vocês devem lembrar que nós temos a adenina e a guanina, que nós chamamos de bases púricas. E aí nós temos a citosina, a timina. Esses quatro nós encontramos no DNA. E no caso do RNA, nós não encontramos timina, nós encontramos a uracila. Essas três últimas nós chamamos de bases nitrogenadas pirimídicas, certo? No caso do açúcar, nós temos dois tipos. A desoxirribose, no caso do DNA, e a ribose, no caso do RNA. O que muda é a estrutura espacial, certo? Aí o exemplo, vocês estão vendo aí um nucleotídeo, certo? Fosfato, pentose, base nitrogenada. Não vamos esquecer dessa estrutura. É uma estrutura de três partes. Fosfato, que carrega energia, vocês estão vendo aí, o grupamento fosfato. Uma pentose, que pode ser uma desoxirribose ou uma ribose. E uma base nitrogenada, que pode ser qualquer uma dessas 5 bases. Não vamos esquecer, nucleotídeo formado por três partes, certo? Aqui mostrando o que seria o nucleotídeo, né? Ó. Vocês estão vendo bem aqui em cima o Pzinho, que é de fosfato, a pentose e a base nitrogenada, que no caso aqui é a guanina. Não vão esquecer, certo? Guanina se liga com citosina, timina se liga com adenina. Isso no DNA. No RNA, a adenina vai se ligar com a uracila. Nós não temos timina no RNA, certo? E aí, essa ligação de um nucleotídeo com o outro, ou seja, de uma base nitrogenada com a outra, ela é feita por meio das chamadas pontes de hidrogênio, ou um processo de hidratação do DNA, certo? Não vão esquecer. Ponte de hidrogênio está presente no DNA. É o que liga essas duas fitas, certo? Outra coisa, tem determinadas situações em que essas pontes de hidrogênio elas são quebradas de forma natural ou de forma induzida. Quando é que ela é quebrada de forma natural? Quando vai ocorrer síntese de DNA, ou seja, quando essa molécula aí vai servir de base para originar outra. Quando é que isso ocorre? Naturalmente, quando ocorre síntese de DNA lá no núcleo. Tem uma proteína chamada helicase que vai quebrando essas pontes, certo? Ela vai passando, vai quebrando, formando o que a gente chama de forquilha de replicação. O que é essa forquilha de replicação? Basta você lembrar aquelas cangaias que botam em jumento, daqueles cangaias que botam no pescoço do porco para ele não passar pela cerca, que dali é uma forquilha, cabo de uma baladeira, certo? Então o DNA fica daquela forma. A helicase vai quebrando as pontes e vai abrindo as duas fitas, separando as duas fitas. Quando é que ocorre de forma induzida, que não é natural? Por exemplo, quando nós ingerimos uma bebida alcoólica, quando nós pegamos muita radiação ultravioleta, e isso provoca quebra das pontes de hidrogênio. E aí, com o passar do tempo, isso vai resultar, por exemplo, em alguma doença, em algum tipo de câncer, certo? E aqui, as bases nitrogenadas, certo? As pontes de hidrogênio, vocês estão vendo aí, no caso do RNA, certo? A duplicação do DNA, vocês estão vendo aí, todas as enzimas que participam, né, dessa síntese, lembrando que a síntese vai ocorrer sempre da direção 5' para 3'.
Então, isso vai ocorrer e vai gerar o que a gente chama a fita molde, né, a fita líder, o filamento líder, ele é mais rápido, certo? E aí nós temos o chamado filamento descontínuo, ou retardado. Esse vai ser mais lenta a síntese e ele vai gerar o que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Ou seja, como ele é mais lento, a DNA polimerase ela vai acrescentando esses fragmentos que depois, posteriormente, vão ser retirados, certo? Mas aí nós temos um filamento líder, que é mais rápido, e esse filamento mais curto, mais lento, é chamado de fragmento. Aliás, gera esses chamados fragmentos de Okazaki. Vocês estão vendo aí as helicases abrindo na fita de DNA, as primases acrescentando, né, os nucleotídeos, a DNA polimerase fazendo a leitura, a DNA ligase. Então, cada uma dessas proteínas, elas têm uma função, certo? Isso daí é praticamente perfeito. Até um determinado período da nossa vida, essa síntese ela é perfeita. Por exemplo, digamos que a DNA polimerase acrescentou, por engano, um aminoácido. O que vai ocorrer? Ela volta lá, faz a leitura novamente para ver se está correto. Se não tiver, ela substitui colocando o correto. Só que com o passar do tempo, essa síntese perfeita ela vai reduzindo a sua probabilidade de perfeição e aí vão aparecendo as várias doenças. Aqui tem um quadrinho mostrando a função, a ação, aliás, de cada uma dessas enzimas. Por exemplo, a DNA polimerase 1 remove os fragmentos de Okazaki da fita do filamento descontínuo. A DNA polimerase 3 acrescenta a desoxirribose. A primase, né, catalisa a formação de RNAs. A DNA ligase vai ligando os fragmentos de Okazaki. A helicase vai abrindo a fita de DNA. E assim, consequentemente. Passando aí adiante. No caso da replicação do DNA, né, no caso da transcrição do RNA, do DNA para RNA. Nós temos aí a RNA polimerase, né, que é quem vai fazer esse processo. Isso daí já ainda ocorre no núcleo, certo? Aí eles estão sintetizando a fita de RNA mensageiro. Percebam que também é da direção 5' para 3'. A síntese proteica, né? Isso já ocorre no no ribossomo, isso já ocorre no citoplasma. Vocês vão ver bem aí, por exemplo, vocês estão vendo aqui o RNA transportador, ó, transportando os aminoácidos, certo? Nós temos o ribossomo, no ribossomo nós temos duas subunidades. Vocês estão vendo aqui a subunidade maior e aqui embaixo a subunidade menor. Vocês estão vendo aqui a fita de RNA mensageiro, certo? Ela contém as informações para que ocorra a síntese de proteína. Ela tem a informação, é como se ela tivesse um bilhetinho bem aqui para o ribossomo, dizendo assim, ó, você vai fazer a síntese de proteína dessa forma. A proteína que você vai sintetizar é essa, bem daqui, tá bem aqui as informações, certo? Nós temos o sítio A e o sítio P. No sítio A se liga a molécula de RNA mensageiro, ó, bem aqui. E no sítio P, nós vamos ter a proteína sendo codificada aqui, certo? Então, isso daqui é a síntese de proteína. Como é que o ribossomo sabe que tem que parar? Existe o que a gente chama códon de terminação, certo? Nós chamamos isso de trinca
de bases. Por exemplo, a cada 3 bases nitrogenadas, nós temos um tipo de aminoácido. Vocês devem lembrar que nós temos 20 tipos de aminoácidos diferentes. Passou toda essa leitura aqui, ela leu todo aquele bilhetinho, o que vai acontecer? Lá no final, tem uma trinca de bases que não significa nada, não traduz, não resulta no entendimento, ou seja, essa trinca de base, ela não quer dizer nada. Ela não expressa nenhum tipo de aminoácido. Então, o ribossoma entende isso como o que nós chamamos de códon de terminação. Ou seja, ali ele para a síntese da proteína, certo? Aí nós vamos começar as questões. Professor, não tô conseguindo ver, não. Tem mais alguém que não está vendo o slide? Eu tô vendo, mas o áudio tá cortando um pouco. Certo. A questão do slide, você tem que ir lá onde tem o meu nome, clicar em cima que vai aparecer para você. Vamos lá, primeira questão. A charge acima faz alusão à primeira versão detalhada do mapa genético da nossa espécie, né, chamado de Projeto Genoma, e divulgado no dia 12 de fevereiro de 2001 pela internet. Dentre outras novidades, descobriu-se que o número de genes do nosso genoma é de aproximadamente 30 mil. Imagine aí, 30 mil genes. A respeito desses genes, pode-se afirmar exceto. Então, ele está pedindo aí a resposta incorreta. O que é um gene? Assim que eu iniciei a aula, eu falei para vocês o que era um gene, né? Que é um pedaço de uma fita de DNA, ou seja, tem uma informação contida lá que nós chamamos de genes. Nesse caso aí, a resposta correta seria letra E. Os genes, aliás, incorreta, né? Nem a que está correta não, a que está incorreta é a letra E, né? Que representam 100% do conteúdo do genoma. Por que que está incorreto? Porque tem determinadas partes da fita de DNA que, que nós chamamos de introns, que são regiões do DNA que nós dizemos que elas não codificam nada. Tem um pedaço de DNA lá, mas essas regiões são chamadas de regiões não codificantes. Ou seja, tem o pedaço lá, mas os cientistas não descobriram qual é a função dela, certo? Então, o pedaço da fita de DNA que codifica alguma coisa, que tem uma informação que é expressa, que consegue se expressar, é o que nós chamamos de exons, certo? Então, a resposta da primeira letra E está incorreta por isso. A segunda, na abertura da novela O Clone, né, aparece estilizada uma molécula de DNA. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de procurar isso na internet. Esquematizamos a molécula segundo o modelo proposto por James Watson e Francis Crick, que foi quem descobriram oficialmente, né? A gente sabe que não foi eles, que um ano antes uma mulher já tinha descoberto essa estrutura, mas eles levaram a fama, levaram até um Nobel, né? E oficialmente ficou como eles tendo descoberto a molécula, a dupla hélice de DNA em 1953. Assinale a alternativa incorreta referente à molécula de DNA. Neste caso aí, a resposta seria letra B. Por que que a letra B está incorreta? Porque diz assim, o DNA é constituído de milhares de ribonucleotídeos ligados à estrutura através de pontes de hidrogênio. Por que que está incorreto? Porque não são ribonucleotídeos, certo? Ribonucleotídeos, ou seja, uma molécula de ribose está presente no RNA.
No DNA, nós vamos ter a desoxirribose, certo? Por isso que a letra B está incorreta. Terceira questão. O coquetel de drogas que vem sendo utilizado com sucesso no tratamento da AIDS, né, tem o AZT como um de seus componentes. O AZT tem como princípio impedir a transcrição invertida do HIV. Um detalhe, o HIV, ele é um vírus bem interessante. Não do ponto de vista da doença, mas do ponto de vista da forma como ele se manifesta. Vocês lembram do que nós chamamos de dogma da biologia molecular, certo? Dentro das nossas células, ocorre daquela forma. DNA para RNA para proteínas, certo? Isso é o dogma central da biologia molecular. Só que dentro do HIV, o HIV, o material genético dele é um RNA, não é um DNA. Então, ele tem uma proteína que faz com um determinado processo que nem as nossas conseguem fazer, que é o que a gente chama de transcrição reversa ou transcrição invertida. Ou seja, a chamada enzima transcriptase reversa, ela pega a fita de RNA e a partir da fita de RNA ela consegue fazer uma fita de DNA. E aí o processo começa, certo? Então isso é que a gente chama de transcrição reversa. E é justamente aí que o AZT atua. Ele impede que essa transcrição ocorra. Se ele impede que essa transcrição ocorra, não vai haver a produção de DNA viral, certo? Então, a resposta correta aí seria letra C. A transcrição do RNA viral para DNA na célula humana, certo? Não vão esquecer. Duplicação ou replicação é quando a molécula de DNA, ela se duplica, se divide, aliás, se replica, certo? É como se ela se autocopiasse. Isso ocorre, por exemplo, quando vai ter início o processo de mitose, certo? Há uma duplicação dos cromossomos, que nada mais é do que DNA. Depois, né, quando vai ocorrer síntese de uma proteína, nós vamos ter a manifestação desse dogma central. O que é isso? Uma molécula de DNA serve como molde para haver a transcrição. O que é a transcrição? Leitura dessa fita de DNA e produção de um RNA. Posteriormente ocorre a tradução. O que é isso? Essa fita de RNA mensageiro serve como molde para a produção de uma proteína. Isso é a via normal, por exemplo, dentro das nossas células. Só que o vírus faz diferente. A transcriptase reversa pega uma fita de RNA e consegue fazer uma transcrição reversa, ou seja, RNA para DNA. Quarta questão. A teoria, um gene, uma enzima, quer dizer, propunha, né, que cada gene era responsável pela síntese de uma enzima, que expressava uma determinada característica biológica. Hoje, sabe-se que a partir de um gene é produzida uma cadeia polipeptídica. Assinale a alternativa cuja sequência de eventos resulta na produção de cadeias polipeptídicas, ou seja, resulta na produção de uma proteína. Isso daí a gente já viu, certo? Eu expliquei para vocês onde é que ocorre cada um desses processos. Então, a resposta certa, letra E. Leitura da sequência de DNA, que é o primeiro passo. A partir dessa leitura específica de DNA, a produção de RNA mensageiro heterogêneo lá no núcleo, é o que a gente chama de HNRNA, ou heterogêneos nuclear, certo? Posteriormente, esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, lá para o ribossomo, se liga ao sítio A e resulta posteriormente na produção de uma cadeia polipeptídica. O que é essa cadeia polipeptídica? Nada mais é do que uma
proteína, certo? Repetindo, leitura da sequência de DNA lá no núcleo, produção de um RNA mensageiro lá no núcleo, esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, se liga lá ao sítio A do ribossomo, e aí tem início a síntese de uma proteína, certo? Quinta questão, outra charge, né? Os biólogos, aliás, em 1940, os biólogos George Beagle e Edward Tatum anunciaram um gene, uma enzima. Relação aí com a questão 4. Esse anúncio indica que os biólogos descobriram o quê? Descobriram o papel biológico do gene, certo? Eles diziam que cada gene sintetizava uma proteína, certo? Resposta certa aí, letra D. Sexta questão, também uma imagenzinha. O esquema ao lá uma célula eucariótica. Analise-o e assinale a opção correta. Vocês estão vendo aí uma síntese de RNA, que posteriormente vai dar origem a uma. Aliás, vocês estão vendo um RNA mensageiro que posteriormente vai dar origem a uma proteína. Ou seja, se eu tenho a mesma sequência de RNA mensageiro, o que é um polirribossomo? Nada mais é do que fitas, por exemplo, duas fitas de RNA mensageiro interligadas, certo? Unidas. Então, se eu tenho a mesma sequência de aminoácidos, aliás, a mesma sequência de bases no RNA mensageiro, então isso quer dizer que eu vou ter a síntese de uma proteína idêntica. É como se a gente estivesse dizendo, por exemplo, que eu digitei numa mesma página dois parágrafos. O primeiro parágrafo eu digitei lá, ele tem 4 linhas. Aí eu peguei, selecionei todo esse parágrafo, fiz Ctrl C, e aí o segundo parágrafo é só Ctrl V, ou seja, eu tenho a mesma informação. Os parágrafos são idênticos. Então é isso que é um polirribossomo. Se eu tenho as mesmas mensagens, isso quer dizer que quando ele produzir essas duas proteínas elas vão ser idênticas, certo? Questão 7. Com relação à síntese de proteína em uma célula, é incorreto afirmar que, neste caso, letra A, todas as células sintetizam sempre os mesmos tipos de proteína nas mesmas proporções. Não. Cada célula tem uma síntese diferenciada. Logicamente que, por exemplo, todas as células respiratórias, todas as células cardíacas vão sintetizar mais ou menos as mesmas proteínas, certo? Mas não nas mesmas proporções e nem os mesmos tipos. Por quê? Porque essas proteínas elas vão sendo sintetizadas de acordo com a necessidade do organismo ou de acordo com a necessidade da célula. Consequentemente, não vão ter as mesmas proporções, certo? Então, as células têm essa síntese de proteína realizada de forma distinta, de forma diferente, vai depender da necessidade, do estado fisiológico. Por exemplo, digamos que ocorreu uma infecção, certo? Então, a síntese de proteínas ou a síntese de anticorpos vai aumentar, certo? Então, não vai ser produzido na mesma proporção. Então, essa proporção de produção de uma determinada enzima, de uma determinada proteína, ela vai ser realizada de acordo com o estado de momento do organismo, certo? Então, incorreta está a letra A. A oitava questão, também uma figurinha. Apesar das diferenças na estrutura das células eucarióticas e procarióticas, o processo descrito a seguir é semelhante em ambas. O que está ocorrendo aí? Está ocorrendo a síntese de uma
proteína. Tá aí o DNA no 1, né? A helicase abrindo a fita de DNA. Aí vem todas aquelas enzimas, DNA polimerase, primase, helicase, resulta na síntese de uma fita de RNA mensageiro, ou seja, o DNA foi lido, decodificado, produziu-se uma fita de RNA mensageiro, essa fita vai lá para o citoplasma, se liga à subunidade menor do ribossomo e aí vai produzindo, o RNA transportador vem trazendo os aminoácidos e aí vai resultando na produção de uma proteína. Em eucariotos, a etapa que ocorre principalmente no núcleo está representada pelo número. Neste caso aí, ele está perguntando qual dessas etapas aí ocorre no núcleo. Nesse caso, seria o número 1, ou seja, a produção de uma fita de RNA mensageiro, que é a transcrição, ocorre no núcleo celular. Depois que é transcrito, esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai lá para o citoplasma. A questão 9. Em relação às macromoléculas que constituem a maioria dos seres vivos, é correto afirmar que, quando se fala de macromoléculas, está se falando de moléculas grandes. Por exemplo, uma proteína, por exemplo, um polissacarídeo. Isso são moléculas grandes. Só que nessas questões aí, tem alguns componentes que estão colocados de forma incorreta. Só tem uma letra aí que está correta, que no caso seria a letra B. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são formados por várias subunidades chamadas nucleotídeos. No caso da letragem está correto, porque diz assim, os lipídios e os peptidoglicanos compõem a membrana plasmática de todos os eucariotos. Os lipídios sim, mas os peptidoglicanos, eles compõem a membrana plasmática das bactérias, que é um procarioto. C. O glicogênio e o amido são polissacarídeos produzidos por células vegetais. O amido, sim. O glicogênio é produzido nas células animais, por exemplo, nas nossas células. O glicogênio nada mais é do que um aglomerado, né, um conjunto de glicose. D. Triglicerídeos e polissacarídeos são carboidratos. Os triglicerídeos não, né, eles são lipídios. Letra E. As enzimas, os esteroides são proteínas. As enzimas, sim. Os esteroides, não. Os esteroides são lipídios. Resposta certa, a 9, letra B. A 10ª, também um esquemazinho. Aí dá para você responder até mesmo pela explicação de hoje que eu mostrei para vocês. X é um fosfato, Y é uma pentose, é um açúcar, e Z é uma base nitrogenada. Então, resposta certa, letra Z. Z é uma timina, que é uma base nitrogenada, encontrada apenas no DNA. No RNA, nós encontramos uracila, certo? Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo?